Olá, vitoriosos e vitoriosas. Seja bem-vindo a mais uma reflexão do nosso momento com Deus, aonde nós extraímos grandes lições bíblicas que vão impactar o nosso dia a dia. A temática que nós vamos falar hoje é o seguinte: você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude. O nosso texto básico está baseado ali no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10 e 11. O verso 10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Verso 11: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para seres morto. Nós extraímos a lição dentro desse texto, lições esta que impacta a nossa vida de forma poderosa. Observe bem, este texto sagrado que nós acabamos de ler, o sábio Salomão aconselhou a nós tomarmos uma atitude firme diante dos desafios que se apresenta diante de nós. Porque se você observar, há muitos desafios na nossa frente. Não podemos nos mostrar frouxos diante desses desafios, diante das dificuldades. Deus, o próprio Deus, espera que nós tomamos uma atitude para ajudar os necessitados e salvar a vida dos que estão em perigo. Veja bem, nós somos chamados por Deus para que nós não sejamos frouxos no dia da adversidade. Por quê? Porque tem vida que está esperando nós. Se mostrar no nós frouxo no dia da angústia, o que é isso? Se mostrar frouxo no dia da angústia? Nada mais, nada menos é esmorecer diante das dificuldades e focar só no problema, em vez de buscar a solução. Se você observar, há pessoas que focam mais no problema do que na solução. Eu tenho certeza que se você fazia isso, daqui para frente você não vai fazer mais. O problema não será o seu foco, mas sim a solução para este problema. E aí, nós passamos a observar que Salomão nos aconselha no versículo seguinte, que é o 11, a nós tomarmos uma atitude. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se puderes resistir. Deus nunca nos manda cumprir uma missão, nos dá uma missão sem nos dar um suporte necessário. Nunca permita, meu irmão e minha irmã, deixar essa aprovação ser maior do que o teu Deus, o nosso Deus. Porque diz o texto de 1 Coríntios que Deus não dá uma luta que nós não possamos suportar. Primeiro tópico desse tema que trata sobre você precisa tomar uma atitude. Tome uma atitude na vida, porque o texto é bem claro e preciso. Olha o primeiro ponto que é classificado para mim e para você. Pessoas que o próprio Deus cobrou uma atitude firme na Bíblia Sagrada. Deus chamou Moisés para tomar uma atitude diante do desafio do Mar Vermelho, dizendo: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Êxodo 14, verso 15 ao 16. Que nada mais é do que Deus colocando Moisés
diante de um desafio e disse para ele: seja firme. Segundo, o Senhor Deus animou Josué para tomar uma atitude após a morte de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, olha que maravilha, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué, capítulo 1, verso de número 2. E se você for adiante, no terceiro pilar das pessoas que o próprio Deus cobrou uma atitude firme, Deus ainda despertou o ânimo de Josué, dizendo: não tu mandou eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmeis, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Quando Josué desanimou diante do primeiro reféns sofridos da terra prometida, o Senhor encorajou, o Senhor deu um choque de ânimo e disse para ele: levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto, o Senhor é contigo, tome uma atitude hoje. Se você observar, em quarto lugar, nós temos uma mulher chamada Débora. Débora despertou Baraque em nome do Deus de Israel para tomar uma atitude, para mudar aquela situação de opressão que Israel sofria dos cananeus. O Senhor também despertou Gideão para libertar Israel da opressão dos medianitas, mesmo com uma força limitada, dizendo: vai-te nessa tua força, livrará Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? O Senhor está falando com esses homens que ele escolheu para uma grande obra. Mas o segundo tópico dessa palavra para a sua vida é na aflição que tiramos força da nossa própria fraqueza. Primeiro tópico: muitas pessoas conseguiram tomar uma atitude nas aflições e conseguiram das suas fraquezas tirarem a força. Hebreus 11, quando fala-nos sobre os heróis da fé. Após sofrer humilhação e frustração por não poder ter um filho, Ana se despertou para mudar aquela situação quando tomou uma atitude de orar com insistência e fez um voto ao Senhor de forma determinada até alcançar a bênção. Está lá em 1 Samuel 1, versículo de número 9 ao 18, você encontra essa história de Ana, que é extraordinária. Ela provocou o milagre dela em Deus. Ela tomou uma atitude poderosa. O Senhor está falando contigo. Tome uma atitude hoje. O Senhor despertou o profeta Elias de seu desânimo e melancolia quando enviou o anjo para alimentá-lo, fortalecê-lo em seu estado de depressão. 1 Reis, capítulo 19, verso 5 ao 8, você vai olhar para essa passagem sobre Elias. O Senhor o despertou. Também, quando nós olhamos para o sacerdote Esdras, foi despertado a tomar uma atitude quando um grupo de pessoas lhe animou, dizendo: levanta-te, pois porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e faze assim. Esdras capítulo 10, verso de número 4, é o conselho de Deus para esse grande sacerdote. Se você olhar também, Neemias não foi diferente, foi despertado para mudar a desgraça social que se encontrava o seu povo em Jerusalém, após ter a notícia do que o povo que havia ficado em Jerusalém estava em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Neemias capítulo 1, você faz uma leitura que você fica maravilhado com a atitude desse grande copeiro, desse grande líder chamado Neemias. A Bíblia revela que Neemias tomou uma atitude para mudar aquela situação quando pediu ao rei autorização para construir Jerusalém e confiou no Senhor, dizendo aos opositores da obra:
O Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós e seus servos nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Neemias 2, verso 1 ao 20. Se Neemias não tivesse se levantado para ir, uma atitude, ele não se mostrou fraco no dia da sua angústia, ele se levantou e foi. Se ele não tivesse se levantado em Jerusalém, estaria total desgraça e não teria acontecido nada. Mas Deus está dizendo para você, faça como Neemias, levante, faz alguma coisa, não deixe essa situação ficar pior, não deixa o problema te engolir vivo. E o Senhor te chama para você meditar na conclusão dessa palavra. Deus animou o apóstolo Paulo a não se mostrar frouxo diante dos desafios e perseguições para anunciar o evangelho, dizendo: não temas, Paulo. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Se você quiser ter uma vasta ideia, leia Atos 18, que você vai compreender esse ponto de vista. Por mais difícil que seja o problema que você esteja enfrentando, tome uma atitude, faça alguma coisa. E quando não tiver mais nada para fazer, tenha ânimo, ao menos para orar, pois a sua oração provocará uma reação dos céus ao seu favor. Guarde isso para a sua vida, que você precisa tomar uma atitude. Deus te abençoe, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esse devocional de meditação da palavra de Deus e marque alguém, compartilhe, comente e deixa Deus te abençoar se inscrevendo aqui neste canal. Que Deus em Cristo continue nos abençoando.